Novo Paradigma em Macroeconomia, de Richard A. Werner. Este livro é espetacular e é sobre como resolver o problema, o puzzle macroeconómico do Japão dos anos 80 e dos anos 90. Tanto o boom dos anos 80, onde Werner explica o porquê da performance macroeconómica do Japão. O Japão não só estava muito bem economicamente, como dominou na macroeconomia, era a segunda maior economia do mundo. Segunda, era basicamente semelhante ao que nós hoje estamos a ver com a China. Claro, a China tem outras vantagens, mas ele explica o porquê desse boom económico, explica o porquê da criação de uma bolha de ativos especulativos nos anos 90, que depois levou a uma crise económica. E ele explica que tudo isto está ligado à Credit Creation Theory, a teoria de criação de crédito dos bancos dele. O Richard Werner é um economista extremamente bem conceituado. A teoria dele de quantitative easing, que é o afrouxamento quantitativo, ela é usada hoje pela Reserva Federal e pelos maiores economistas do mundo, e outros bancos centrais estão a usar também em países subdesenvolvidos. Inclusive a China usa algumas das ideias dele, outros países asiáticos que tiveram booms económicos. Ele explica que a teoria dele de criação de crédito é a solução para resolver crises no capitalismo. Na primeira metade do livro, que é a parte 1 e 2, bem densa. Como vocês podem ver, tem bastantes equações. A primeira parte está cheia de tabelas, está cheia de gráficos XY, tabelas em todo lado. Se vocês não estudam economia como eu, o livro vai ser um pouco denso. Vai ser preciso fazer um pouco de pesquisa sobre alguns dos termos mais técnicos, principalmente porque está em inglês. Mas vale a pena a leitura, vale a pena o esforço. A segunda metade é um pouquinho mais fácil de entender, porque aí ele entra no novo paradigma e nas soluções que ele oferece, algumas das quais foram implementadas. Ele escreveu um monte de soluções académicas nos anos 90, depois da crise de 2008 algumas delas foram implementadas, como eu já disse, afrouxamento quantitativo. Na primeira parte do livro ele explica mais um pouco acerca do Japão, e tudo com dados oficiais dos bancos centrais. Então ele é um economista sério, ele não é um louquinho qualquer, ele sabe exatamente do que ele está a falar. E inclusive ele foi abordado pela CIA, que o intimidou para ele não se expor muito nos mídias fora ali do Japão, porque ele teve um best-seller. Não foi este livro, porque este livro é mais técnico, é mais denso. Então, na primeira metade, ele vai fazer uma crítica ao pensamento da escola neoclássica, que é o pensamento muito associado ao keynesianismo, e à ideia de que bancos são apenas intermediários. Bancos são estes intermediários que não estão associados à criação de dinheiro. E ele explica que essa teoria está errada e que a criação de dinheiro ela é feita pelos bancos comerciais, bancos privados, e que entender isso é o primeiro passo para entender como resolver as crises no capitalismo. Ele critica também a forma de pensar da escola neoclássica. É uma forma de pensar dedutiva. Fazem-se grandes claims, como ele diz, axiomas. É semelhante com a filosofia dedutiva também. Começa-se com esses grandes axiomas, como por exemplo, teoria do equilíbrio, teoria dos agentes racionais. A partir desses axiomas, deduz-se o pensamento e fazem-se um monte de equações bonitas, matemáticas. Tudo fica ali muito bonitinho nos papéis académicos, mas estes axiomas têm em relação à realidade o quê? Pouca coisa, ou quase nada, como ele explica, e demonstra muito bem no livro. Então ele faz uma crítica ao pensamento dedutivo, que é bastante abstrato. Na filosofia ele é um pouco mais útil, mas também é sobrevalorizado às vezes. E ele diz que a economia não fez nenhum avanço nos últimos 200 anos porque pensa dessa forma dedutiva e precisa de pensar de forma indutiva, igual ao que se faz na ciência. A ciência ela é indutiva. Parte-se de observações particulares e a partir dessas observações particulares cria-se uma teoria, um novo pensamento. E ele diz que falta isso na economia e ele está a tentar trazer indução para a economia. Uma parte dessas observações particulares que ele faz é o que leva à teoria da criação de crédito. Uma crítica que ele faz à escola neoclássica é a teoria dos agentes racionais. Ele critica o facto de que nós não somos agentes racionais e a economia não é feita de agentes racionais. Isso não existe. Nós somos agentes irracionais. Nós temos emoções, medos, nós consumimos às vezes de mais, outras vezes de menos, e esta ideia de que cada pessoa está a pôr em prática aquilo que é logicamente o melhor para si mesma é uma ilusão, não é assim que a economia funciona. Então ele critica a teoria dos agentes racionais, ele critica a teoria do que ele chama market clearing, a ideia de que existe um equilíbrio, um balanço na economia, aquela ideia do supply equals demand, a oferta é igual à demanda. Ele diz que fantasioso, existem shortages, existe inflação. O normal é haver ou mais demanda ou mais oferta e nunca um estado de equilíbrio será possível. Isso não existe. E se for atingido é uma coisa temporária, mas é extremamente rara. Então esta ideia de que a economia caminha para uma espécie de equilíbrio é fantasiosa. Ele critica isso também e ele critica a ideia de equilíbrio económico como um todo. Não há equilíbrio, isso não existe. O que existe é caos e o que existe é movimento constante. Na primeira metade critica todas estas ideias, dá para ver que ele é influenciado pela escola alemã de pensamento, eu acho que é a escola realista económica Sombart
Hildebrand, depois o Schumpeter. Schumpeter é bem conceituado também na economia mais moderna. Ele influencia-se mais por estas ideias, critica o neoliberalismo, critica também as escolas liberais austríacas, que ele diz que são ultrapassadas. Então, basicamente, a gente tem no futuro estas duas ideias, ele diz. Não neste livro, mas mais recentemente ele diz que nós podemos ir pelo caminho do ouro, ou seja, retroceder e voltar a usar o ouro como base, ou algo como Bitcoin, por exemplo, ou então nós podemos seguir a teoria de criação de crédito. A crítica principal é a seguinte, e aí a gente entra no novo paradigma e sai da primeira metade do livro e entra na segunda metade. A crítica é a seguinte: com a teoria de criação de crédito, os bancos, em vez de emitirem estes títulos, estes bonds, como ele diz, estes títulos que depois vão ser trocados com os bancos comerciais por dinheiro com os bancos comerciais, e depois nós todos vamos ficar no futuro com grandes dívidas porque estes títulos têm juros, têm que ser pagos ao longo prazo. Então estes juros vão ser pagos como? Impostos. Esse dinheiro vai ser de onde? Saúde, infraestrutura, etc. Em vez de resolver as crises desse jeito, o que deve ser feito é o governo deve ir aos bancos comerciais, ir aos bancos privados e comprar ou contrair empréstimos deles, direto, para resolver o problema de dívida e para, basicamente, dar continuidade à emissão de crédito. A questão aqui é, o crédito é o mais importante. Existem períodos onde o crédito está a contrair, outros em que o crédito está a se expandir. Não vai haver nenhuma crise económica em momentos de expansão de crédito, porque, essencialmente, as pequenas e médias empresas empregam, ele diz, cerca de 80% das pessoas, pelo menos na economia japonesa, ele diz que é assim na maioria dos países desenvolvidos. Então, as pequenas e médias empresas terem acesso a crédito é extremamente importante, é talvez até o mais importante. Ele diz que é o mais importante. Então, como é que este crédito é criado? Uma parceria entre os bancos centrais, ou seja, o governo, e os bancos comerciais e os bancos privados. E o mais importante, o papel do governo é permitir que estes bancos mais pequenos tenham acesso a crédito e possam continuar com os ciclos de crédito. Ele explica que foi isto que aconteceu no Japão. Ele explica que é extremamente importante ter um sistema bancário descentralizado, ou seja, quanto mais bancos locais e quanto mais bancos pequenos, melhor para a economia. Ele explica que esse era o caso do Japão até aos anos 80. Depois o Banco Central começou a diminuir e a comprar e a nacionalizar muitos bancos locais e centrais, porque os bancos locais têm a vantagem de conhecer quem são os empresários locais e sabem exatamente quanto crédito podem ou não podem dar a estas empresas. O mais importante é isso, é o crédito ir para o setor produtivo da economia. Okay? Não é apenas criar crédito, mas é importante também saber para onde é que este crédito está a ir e tem que ir para os setores produtivos. O que acontece é que muitas vezes este crédito começa a ir para as mãos erradas e vai para asset bubbles, okay? Estas bolhas de ativos. Como a gente está a ver hoje, Bitcoin a 126 mil, pronto, agora já caiu, mas em Portugal a gente tem uma bolha imobiliária, okay? Os imóveis começam a subir e a subir e a subir porque este crédito está aí para pessoas que querem comprar imóveis. Isto não é bom porque isto não é produtivo. O que é que os imóveis produzem? Praticamente nada. Então a gente não quer que o crédito vá para bolhas em ativos, ou seja, especulação. O que a gente quer, de acordo com o Richard Werner, é que ele vá para setores produtivos, empresários, venture capital. Venture capital é extremamente importante. Porquê? A tecnologia é deflacionária. Isto aqui, eu vivo no Brasil, há 10 anos atrás, quase ninguém tinha acesso a um smartphone, 10, 20 anos atrás. Hoje em dia toda a gente na favela tem um, toda a gente tem um plasma, uma TV plasma em casa. A tecnologia, ela é deflacionária. A tecnologia cria mais empregos lá na frente. Então, criar crédito para tecnologia, criação de empregos, pequenas e médias empresas. Criar crédito para isto resolve crises. Inclusive, o Richard Werner, ele é controverso porque ele diz que, com a teoria dele de crédito, não há motivo mais para haver crises económicas. Ele diz que ele resolveu as crises económicas. E, de facto, desde 2008 a gente não tem tido uma crise económica. Desde que o afrouxamento quantitativo foi posto em prática. Ele é conhecido como o pai do QE, Quantitative Easing. Afrouxamento quantitativo. O problema é que este crédito está a ir para uma bolha especulativa, gigantesca. A gente sabe. Ações de inteligência artificial não param de subir. Tesla, Nvidia, Bitcoin, já teve a 126 mil. Então a gente sabe que muito deste dinheiro, deste crédito, está a ir para setores especulativos. É perigoso. Ele também é controverso porque ele diz, não neste livro, mas ele diz que basicamente as crises são feitas de propósito. Ele dá a entender que o Japão entrou em crise porque os Estados Unidos quiseram. E há ali uma especulação, uma conspiração especulativa que ele conhece muito bem, porque ele esteve no Japão, ele sabe escrever e falar em japonês, teve um best-seller no Japão, ele conhece os líderes dos bancos todos lá. Ele dá a entender, de forma meio conspiratória, que o governo americano fechou o acesso a crédito ao Japão porque eles ficaram assustados com o sucesso do Japão. Um paísinho deste tamanho,
Segunda maior economia do mundo. Porquê? Descentralização de bancos, eles aliviavam o crédito, davam bastante crédito, chegou ao ponto em que a bolha, por exemplo, de imóveis no Japão era tão grande que um pedacinho ali de terra numa cidade japonesa valia quase tanto quanto toda a terra na Califórnia, assim. O Japão era um case de sucesso extremo. E depois, países como a China aprenderam com o Japão e outros asiáticos também. E ele explica que a gente vai entrar num novo paradigma. Já está nesse novo paradigma macroeconómico, onde países africanos, países latino-americanos estão a pegar nas teorias dele, nas teorias do Schumpeter, nestas teorias da escola mais realista alemã e a pô-las em prática. Ele dá a entender que foi por isso que ele foi intimado pela CIA também. Esta parte da CIA que eu estou a falar, isto não está no livro. O livro é bem técnico mesmo, como vocês podem ver. Está cheio de equações e tabelas, etc. Ele vai a fundo mesmo. É muito, muito interessante. Se vocês, como eu, não são especialistas em economia, dá para entender mais de 90%. Vai ser preciso pesquisar alguns termos técnicos, mas dá para entender praticamente tudo o que ele está a tentar dizer neste livro. Que é o facto de nós estamos a entrar num novo paradigma macroeconómico, onde talvez pela primeira vez países de terceiro mundo vão conseguir ascender economicamente, se, claro, usarem muitas das teorias dele. Ele viaja bastante, ele dá conselhos a muitas pessoas em vários governos no mundo e economistas. Nós já estamos neste novo paradigma. O afrouxamento quantitativo já foi implementado pela Reserva Federal. Ele dá a entender que a criação de crédito é a solução para as crises no capitalismo. E antes de eu terminar, eu só quero que vocês entendam mais ou menos. Existe uma teoria, Fractional Reserve Banking. Eu não sei qual é a tradução, mas é de reserva fracionária. Algumas pessoas acham que quando a gente deposita $100 num banco, ou 100 euros num banco, ou 100 reais num banco, o que acontece é o banco tira 10%. Põe numa reserva, põe 10. E os outros 90 empresta, certo? Então, esses outros 90, digamos, o negócio pega, põe num outro banco, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, vai pôr um depósito 90, o banco vai pôr de reserva 9, vai emprestar 81 e depois o que é que vai acontecer? Vai pegar nesse 81, outra pessoa vai pegar, vai pôr em outro banco e assim vai. E através da teoria da reserva acionária, que é o que algumas pessoas na escola mais liberal acham que é a forma como, por exemplo, o dinheiro é criado nos bancos, com o teu depósito inicial de $100, euros, reais, tanto faz, os bancos conseguem criar 1000 de valor. Ele explica que isto é mentira, não é assim que os bancos funcionam. A forma como os bancos funcionam é, tu tens um banco, tu tens um negócio, o homem de negócios tem um depósito, digamos, de 100, ele precisa de mais 100. Ele vai ao banco, o banco, digamos que diz sim, podes ter acesso a este crédito, ele cria um novo depósito, do zero. É dinheiro criado do nada. Okay? Isto é novo poder de compra, que está a ser criado na economia. Então ele tinha 100, novo depósito de 100, que não é tirado de nenhuma reserva de ninguém. Ele diz que é assim que os bancos realmente funcionam e que o problema dos economistas é não estudarem a forma como os bancos funcionam. Pelo menos ele diz que é assim que funciona nos Estados Unidos e no Japão. Não sei se aqui no Brasil é semelhante ou em Portugal, mas eu assumo que deve ser. Mas ele diz que é isto. Os bancos criam dinheiro. A maioria do dinheiro criado é criado pelos bancos comerciais, bancos privados. Então, entender a criação de crédito é entender realmente como é que a economia funciona e como é que estes ciclos de contração, de expansão de crédito podem resolver os problemas, as crises do capitalismo. Então, em suma, Credit Theory, criação de crédito, é a teoria base para resolver problemas económicos, já está sendo posta em prática no mundo inteiro. O mais importante é as pessoas terem acesso a poder de compra e a criar novo poder de compra na economia em setores produtivos e não especulativos. Se isto acontece, a economia vai bombar. Se isto acontece quando há um problema de contração económica, ele é resolvido na hora, nos bancos. Os bancos centrais, o governo, tem o poder de fazer isto. Então, quando se vê pessoas a falar sobre taxa de juros, sobre inflação, ele diz que a maioria, isso é importante, mas a maioria do que é dito acerca disso não é muito importante. O mais importante é onde é que o crédito está a ser criado e este poder novo de compra, onde é que ele está a ser criado na economia, quem é que o está a receber, porque se ele está aí para um setor produtivo, não vai haver crise económica. Enfim, de forma bem simples, o livro é acerca disto. Espero que vocês tenham gostado. Até à próxima.